Muito bom dia, estimado António. Muito obrigado pelo convite para aqui estar em representação do Ministério da Economia. Sr. Durão Barroso, Chairman deste fórum. My dear Ambassador, I'm so sorry, I haven't got to speak in Portuguese, so... Queria naturalmente saudar-vos e de uma primeira premissa, olhando até para a intervenção do Sr. Durão Barroso, deste alinhamento de preocupações sobre a importância de África, em particular no contexto mundial e para Portugal, assim como dos desafios que se colocam hoje à internacionalização e à importância que tem, ou que têm os Estados Unidos para esta relação bilateral com Portugal. Estamos numa Europa envelhecida. A projeção que temos para 2050 é que provavelmente Portugal terá como um dos países nesta curva de envelhecimento e demografia, com praticamente 297 idosos por cada 100 jovens ativos, e onde se perspectiva que a África, ou os 10 países que mais vão crescer no mundo, 8 deles são exatamente no continente africano. E, portanto, estas preocupações sobre o envelhecimento e a demografia são, para nós também, neste conjunto e neste contexto internacional, fator de preocupação e também de análise e reflexão para a nossa relação com Portugal. A segunda nota tem a ver, de facto, com este crescimento que estamos a procurar consolidar no nosso país, e muito em particular desta relação entre a Europa e as Américas, e onde hoje as nossas regiões, em particular que correspondem a 50% daquilo que é o PIB internacional, mas que Portugal quer naturalmente assumir-se como uma porta de entrada. Somos um hub natural entre o continente e com as nossas infraestruturas, o caso do Porto de Sines, crítico para o comércio e para o transporte da energia. Estamos geograficamente com 2 arquipélagos, os Açores e a Madeira, que, além da sua beleza inestimável natural, são também centros logísticos e centros científicos de crescente relevância, e acreditamos que, nomeadamente nos Açores, recentemente classificado através da economia azul e da sua conectividade, de alguma forma reforçam esta posição que Portugal tem e que quer ser liderante no uso responsável dos nossos recursos oceânicos. Este posicionamento que Portugal quer ter tem, sobretudo, 3 drivers que o Sr. Ministro da Economia, que nos dá e envia uma mensagem também de saudação e naturalmente, de reconhecimento a este Fórum Euro-Américas, tem praticamente 3 drivers que estão hoje no alinhamento, não só das 60 medidas do pacote Acelerar a Economia, mas da continuidade e da consolidação da estratégia do Governo de Portugal. Em primeiro lugar, o processo da reindustrialização. Numa Europa que está e quer fazer este processo de redefinição, mas também de Portugal que quer aproveitar essencialmente este cenário para revitalizar a sua indústria e que hoje alguns exemplos estão a ser consolidados, consumados, nomeadamente recentemente com o reforço e a captação de algumas empresas internacionais para Portugal, mas também, naturalmente, da parte do Governo, tendo presente a eliminação de barreiras que podem constrangir essa mesma captação, como os processos de licenciamento e, sobretudo, na promoção da eficiência energética. Um segundo driver sobre a internacionalização. E o driver da internacionalização assenta essencialmente em programas como a Marca Portugal, e aqui perdoem-me puxar um bocadinho à minha área específica, pese embora em representação da economia, mas estou naturalmente na função de Secretário de Estado do Turismo, deste momento extraordinário que Portugal está a viver, e aproveito para saudar o Dr. António Costa e Silva, nosso sempre Ministro da Economia, com quem tive o privilégio de trabalhar em funções anteriores, e que de alguma forma justifica o momento que Portugal está a viver.
Este momento positivo de Portugal deve-se, do meu ponto de vista, a duas variáveis que se mantêm constantes. No caso do turismo, fortemente internacionalizado, com uma perspectiva consolidada de uma política pública transversal aos vários ciclos governativos. Desde o professor Hernani Lopes, com os 20 produtos turísticos nacionais, à estratégia de 2006 do Plano Estratégico Nacional para o Turismo, até à 2027, o turismo não tem sofrido saltos quânticos e não tem sofrido aquilo que são muitas vezes a volatilidade dos vários governos ou da sucessão de governos. Há, por isso, uma estratégia consolidada, convergente, da marca Portugal, que nos 10 produtos estratégicos de 2006 aos 22 produtos estratégicos de 2024 mantém essa consistência em relação àquilo que é o reforço e a posição da marca Portugal. A segunda variável é, naturalmente, o foco nos agentes que têm a missão principal na indústria do turismo, o setor privado, as empresas. E estas duas variáveis têm, ao longo destas décadas, trabalhado praticamente em conjunto e de forma convergente. Portugal 2024 terá uma arrecadação na ordem dos 27 mil milhões de euros de receitas. Estaremos a ultrapassar pela primeira vez a fasquia dos 30 milhões de turistas internacionais. Um foco muito particular aqui em dois dos mercados emergentes com crescimento substantivo e acima do crescimento médio dos nossos mercados tradicionais, Estados Unidos e Canadá. Para termos uma ideia de escala, agosto de 2024, as dormidas de americanos em Portugal ultrapassa dois dos nossos mercados tradicionais, a Espanha e a França, e neste momento, de setembro a outubro de 2024, o Canadá, em percentagem, já ultrapassou o próprio indicador das dormidas de cidadãos americanos. Portanto, o que significa que a nossa relação, também por força desta nossa atividade turística, está cada vez mais forte. E este processo de internacionalização, que não se esgota naturalmente no turismo, tem aqui, de facto, um dos seus drivers principais. Mas ainda dizer que este crescimento, naturalmente, que nos leva para o reforço, e este é o terceiro driver do Ministério da Economia, da diplomacia económica e, muito em particular, do fortalecimento da nossa rede AICEP e, sobretudo, da cooperação com as nossas embaixadas nos Estados Unidos. Estes três drivers, e em particular este reforço do turismo, têm, enfim, no conjunto desta relação entre Portugal e os Estados Unidos, a Europa e os Estados Unidos, em um ou dois eixos que já foi também citado pelo Sr. Durão Barroso, mas que aqui gostaria de reforçar. Primeiro, o Atlântico e o multilateralismo. Isto é, a construção de um futuro transatlântico que naturalmente depende de alianças fortes e de um planeamento estratégico, de uma promoção da nossa governação inclusiva que entregue, obviamente, os interesses económicos, os interesses sociais e também os interesses ambientais. Um segundo, Portugal e o Atlântico, tirando partido naturalmente da nossa posição estratégica no Atlântico e, obviamente, na ligação entre a Europa, as Américas, constituindo esta um hub para o comércio, para o transporte marítimo, para os projetos da conectividade digital, em que, já citei, o caso do Porto de Sines é uma importante ligação para o transporte de energia e mercadorias, entre a Europa e as Américas e, obviamente, também com as nossas ilhas. Um terceiro, o investimento entre as duas áreas geográficas. Por um lado, os principais investimentos da América na Europa, como sabemos, são liderados pelos Estados Unidos, em setores como a tecnologia, os casos da Google, da Microsoft ou da Amazon, os gigantes tecnológicos americanos, como é o caso da inteligência artificial, da fintech e da biotecnologia, e, obviamente, do automóvel. E, por isso, este driver é também para nós um dos drivers substantivos nesta relação que queremos ter com os Estados Unidos. Quarto, comércio entre as duas áreas geográficas.
Em primeiro lugar, obviamente, já foi citado o acordo do Mercosul e a importância que tem para um país, para Portugal, Mediterrâneo, onde o azeite, o vinho e tantos outros, mas que são verdadeiramente aquilo que faz também essa capacidade de deslocar pessoas de um lado para o outro, como dizia o Jacques Le Goff na sua deambulação que sustenta a viagem, é este o cerne da indústria e do turismo, esta viagem, e aqui, de facto, o Mercosul e o acordo do livre comércio entre os Estados Unidos e o Canadá também, o acordo do livre comércio e o acordo de México também com a União Europeia, são todos eles, obviamente, acordos bilaterais que reforçam esta vontade de Portugal. E o quinto driver, como não podia deixar de ser, as relações económicas entre Portugal e a Europa. Uma Europa tradicionalmente principal parceiro, neste caso de Portugal, e por isso as nossas exportações de bens e serviços estão muito concentradas nesta geografia, mas também no ranking dos 10 maiores clientes e fornecedores de bens de Portugal, neste mesmo período, os países europeus ocupam naturalmente posição de destaque. Neste âmbito, e destes drivers, desta reflexão dos 10 minutos que me estão concedidos, estamos naturalmente muito virados para uma visão de Portugal que queremos que seja absolutamente clara neste desígnio. Criarmos bens e serviços de alto valor acrescentado e forte incorporação tecnológica, competitividade com bastante sucesso, sobretudo nestes mercados internacionais, onde naturalmente estamos a falar dos Estados Unidos, e uma capacidade de podermos crescer cada vez mais através da internacionalização. Numa economia aberta, ancorada nos princípios do mercado livre, acolhedora de investimento e empreendedores de todo o mundo e, naturalmente, sustentada numa rede de relações internacionais diversificadas. É desta forma que Portugal e o Ministério da Economia e o Governo português no seu todo pretendem naturalmente reforçar a nossa competitividade, aumentarmos a eficiência dos processos de licenciamento e, sobretudo, robustecer o nosso abastecimento energético. Em última instância, queremos naturalmente não só reter e atrair, mas, sobretudo, contribuir para cada vez mais Portugal ser um país de excelência, não só nas suas relações bilaterais, mas, sobretudo, numa economia que queremos que tenha e contribua para um país mais justo. Muito obrigado.